Marina Ribas. Sim. O que você faz aqui? Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou uma artista e curadora, na verdade uma cuidadora. A minha intenção é muito mais cuidar, né, para que a exposição flua da melhor maneira possível nas relações entre os artistas e na relação com o público, a relação com as obras. Então, eu estou aqui porque eu estou com uma exposição no Parque das Ruínas chamada Mátria. E eu vim contar um pouco dela para vocês. E a ideia surgiu como? Então, eu tenho uma galeria que se chama Galeria Paralela. E essa galeria eu faço a curadoria de artistas ela. Então, a galeria é para elas. Né? Todas as formas de se entender como ela, né? Então, a gente não restringe a mulheres, a gente, na verdade, já abre esse conceito para todas que se sentem ela. Então, a gente trabalha com artista não binária, artista trans, artista cis, enfim. E com artistas também de várias origens diferentes do Brasil, né? Então, cada uma com seu lugar de fala. Então, a gente trabalha com feminismo dialógico. Então, a gente vai ter, de repente, uma artista cis, indígena, conversando com uma artista trans, preta, junto com uma... Enfim, eu acho que esse lugar democrático que a galeria traz, do discurso de cada artista, do seu lugar de representação, mas não necessariamente todas as exposições vão tratar desse tema. A gente não quer restringir, né, a ação das artistas a terem que falar sobre essa questão. Em algumas exposições, dependendo do tema, isso entra naturalmente, né, como nessa Mátria, que tem esse lugar, né, da gente desmistificar, né, da gente, na verdade, repensar o lugar da pátria, né? Então a gente está desconstruindo a visão normativa de pátria e trazendo uma nova visão que seria da mátria. E nisso a gente traz a questão da ancestralidade, fala de origem. Então, naturalmente, as artistas elas visitam internamente muitas questões, né? Mas a gente já teve outras exposições da Paralela que tratavam de outros temas, uma exposição sobre resíduos, por exemplo. Então, que na verdade, os artistas trabalhavam com outras matérias, né, primas que ressignificavam. Então, não necessariamente pela curadoria tratar sobre ela, que todos os temas das exposições serão sobre a questão do feminino, né? Mas essa exposição que está lá no Parque das Ruínas, ela está muito interessante, porque, primeiro, assim, eu queria convidar todos vocês, né, para irem, ainda tá rolando, a exposição vai ficar até 5 de março. É um espaço, um centro cultural maravilhoso, que além de tudo é um cartão postal para o Rio de Janeiro, né? Porque você vê lá a Baía de Guanabara, Pão de Açúcar, é lindo, é um ponto assim maravilhoso. E aí a gente fez uma ocupação no espaço das ruínas, né? Que era a casa da Laurinda Santos Lobo, e que, enfim, foi degradada. Depois o governo foi lá, tombou, e eles fizeram um projeto, né, com a equipe da PUC de restauração, né, arquitetônica. Então tem um projeto mais contemporâneo misturado com as ruínas do antigo casarão lá no Alto Santa Teresa, no Rio. E aí as obras, muitas são site specific. Para quem não sabe, site specific são obras, né, que são feitas, pensadas para o local, para a arquitetura em si. E com a questão que a gente trouxe, né, para os artistas de Mátria. Então, por exemplo, tem uma obra da Alice Gelli, que é uma bandeira do Brasil desconstruída, que abraça a arquitetura da fachada do patrimônio, sabe? Então, assim, é belíssimo. Então, ela começa fora, entra e fica suspensa no ar. Tem uma obra da Patrícia Borges, que também está numa ponte que liga a casa ao lado, né, que na verdade é um museu, Chácara do Céu, que liga o Parque das Ruínas. Então tem uma obra de arte que está bem nessa passagem, que também é para o lado de fora e para o lado de dentro da arquitetura, e evocando assim várias questões, né, de passagem do meio do caminho, do que está indo, do que está dentro, do que está fora, do que é percebido, do que não é percebido. A gente tem obras de 3 indígenas maravilhosas, artistas, que é a Yacunan Tuxá, que é a Detnia Tuxá, e ela fez... A gente está com gravura e com quadro. A gente tem uma pintura da Caia, que ela é da etnia
Curabacairi, né? E é uma pintura maravilhosa que também está na parede lá dentro do espaço expositivo, nas ruínas. A gente tem trabalho também da Cássia Borges, que faz parte do grupo Macu. A gente tem trabalho da Gabriela Marinho, que ela está trabalhando com uma foto performance, que até, enfim, é uma mão segurando um coração, que o nome da obra é Com Coração na Mão, saiu até no Caderno Ela agora, no Caderno Ela, muito, muito perfeito, Elas no Ela. A gente tem também obra da Bárbara Venosa, que ela está trabalhando com argila e ela fez uma instalação muito forte, com várias esferas em argila, que tem uma fenda que aludem, na verdade, não só a fenda do corte da cesariana, mas a fenda como também um espaço entre algo, ou então a própria vagina feminina. E ela fez um trabalho que mistura o processo, né, da matéria em si com áudios que são relatos de partos de mulheres que tiveram muitas dificuldades, assim. Então é uma instalação, né? Imersão. E aí você escuta os relatos e junto com a força ali do barro, né, que evoca também a pele das mulheres, é bem forte, assim. Tem uma instalação de 10 metros de altura da Marina Riffer, que ela trabalha com luz, reflexão, que é a luz de um infinito. Pintura da Gabriela Ferro, que é extremamente forte o trabalho dela. Ela tem uma pincelada muito marcante e ela trabalha ali os corpos, objetos. A gente tem também trabalho da Camila Rocha Campos. Gente, estou me empolgando, estou falando. Quantas instalações? São 23 artistas. Então, a gente tem inúmeras obras de diferentes matérias, né? De escultura, passando por poesia, por instalação, por pintura, por faixa. Tem uma série de obras, assim, né? Das mais distintas. A instalação da Thalita também tem 8 metros. Então, tem obras de escalas muito grandes. Tem muito foto performance também. Tem o trabalho da Tásia, que ela fez um trabalho muito interessante com curandeiros. Então, é um trabalho de fotografia, mas a gente montou a instalação como ela queria. Então, tem, assim, artistas de vários lugares do Brasil diferentes. Teve performance no dia da abertura, teve Luísa Sarmento. Essa performance. A performance. Como é que se dá isso? A performance, ela foi da Sofia Junqueira. Então, ela tem primeiro lá uma obra, que é uma instalação, que ela trabalhou também com barro de várias cores, que parecem gotas, como se estivessem derretendo da estrutura arquitetônica, porque lá é tudo de tijolinho. E aí, no dia da abertura, ela fez uma performance que ela estava vestida de uma determinada maneira. Ela ia até as suas gotas, caminhava pelo espaço, abraçando a gota, que ela mais ou menos, assim, tamanhos variados, mas mais ou menos nessa escala de 10 a 30 centímetros. E depois ela jogava no chão com toda a força aquelas gotas para espatifar no espaço. Quebrava. E é um contraponto, porque assim, é muito difícil você criar as peças em argila, ir para o forno, dar certo, não estourar no forno. Então tem uma relação com apegar e desapegar também, né, das próprias peças, assim. E foi muito interessante o trabalho, assim. Você falou de Luísa Sarmento. Luísa Sarmento. Luísa teve 2 papéis muito importantes, assim, na exposição. Um deles, que ela foi a voz da Mátria. A gente teve uma oportunidade maravilhosa de tê-la com a gente. E aí uma questão que a gente fez dentro da galeria era que todos os artistas fizessem uma mini bio e que essa mini bio tivesse uma audiodescrição. E uma audiodescrição politizada. Então a gente recebeu as mini bios, né? E a Luísa Sarmento gravou também o áudio de todas as mini-bios com as audiodescrições, porque aí também você gera acesso, né? Sim, essa audiodescrição, como eu sou? Exatamente. O artista chegava e descrevia: oi, eu sou Marina Ribas, tenho uma estatura mediana, cabelos curtos. Aí é bom porque a pessoa fazia uma reflexão sobre a sua pele, fazia uma reflexão sobre a sua origem, fazer reflexão sobre gênero, sobre questões políticas, e cada uma foi muito livre para falar o que queria. Legal. E integrando assim na sequência mini bio.
E aí também, assim, a gente pôde dar, através da voz, acesso a pessoas que teriam deficiência, né, visual, para poder ter acesso. E aí, então, nossa exposição foi muito interessante, porque a gente fez ela híbrida. Tem uma parte de ocupação física no Parque das Ruínas e uma parte virtual que está toda no nosso site. E lá a gente botou QR Code em vários pontos. Qual site? No site galeriaparalela.com. Vocês podem ver. E aí a gente colocou um link. Então, por exemplo, do lado da obra da artista no Parque das Ruínas, tem o link com o QR Code, com o nome da artista, que leva para esse link. Me repeti falando link, mas é isso mesmo, que vai ter lá o áudio da audiodescrição com a mini bio. A gente tem também, a gente fez questão de gravar, e a Luísa foi responsável por isso também, o texto expositivo, para que também gerasse acessibilidade. Então a Luísa fez toda essa voz da Mátria teve a voz. A voz, a Luísa tem uma voz linda. Tem. E, ao mesmo tempo, ela foi uma das artistas, porque ela escreve, então tem poemas, então a gente botou QR Code de poemas dela em vários lugares estratégicos do parque. Você pode ficar vendo a Baía de Guanabara, escutando uma poesia escrita por Luísa e falada por ela. Ixi. Então, assim, isso foi muito legal. Ela foi muito generosa de emprestar sua voz pra gente. É verdade. E a outra coisa que a gente fez bem bacana é que a gente pegou o texto positivo, como lá é um ponto turístico, a gente botou em inglês e na língua originária de uma das artistas indígena, para que tivesse a representação de uma língua indígena na exposição, tentando democratizar o máximo possível. E isso também foi muito legal, assim. Que foi a Bel Agari que fez a tradução, que ela é Curabacairi, que é uma etnia. E lá na Paralela, né? Uhum. O que acontece lá? Então, a Paralela, ela é uma galeria que ela não existe sede. A gente, na verdade, é uma galeria virtual, que a gente chama de Phygital, que surgiu durante a pandemia, justamente pela falta de espaços expositivos abertos. A gente não queria que as artistas parassem de produzir e a gente criou uma galeria virtual para expor. E a gente faz diferente do que as pessoas entendem por uma galeria virtual. A gente criou um espaço arquitetônico, e esse espaço arquitetônico a gente registra imagens deles em vários ângulos diferentes. Então tem uma arquitetura mesmo, a nossa galeria virtual, com 4 salas, com painéis, e a gente faz simulações no Photoshop das obras que existem no mundo real. Então você navega no nosso site como se você estivesse vendo fotografias de uma galeria que existe. Então ela não é aquela navegação que você entra no avatar e fica mais tempo perdido na arquitetura. Não, a nossa é mais objetivo, você te leva direto para uma reflexão real sobre as obras e dessa interação, né, com as obras, essa interação com as obras. Então a obra fica em primeiro plano e não a navegação, que às vezes a gente se perde, né, nesse mundo de... Endereço. galeriaparalela.com. E aí você pode visitar as exposições que já tiveram e as que estão... e a que está no ar agora. Então isso é muito legal também, porque lá fica o acervo e a gente também vende as obras. A gente acredita que a aquisição de obras de arte, elas são muito importantes, né, para promover a cultura e também para fomentar o mercado, para que os artistas possam realmente viver de suas artes e não a gente sempre precisar de fazer outros trabalhos para poder estar produzindo arte. Então, por favor, façam aquisição de obras, vale muito a pena. Saindo da internet, da galeria, indo para o espaço físico lá no Parque das Ruínas, vai até quando? Vai até 5 de março. A gente vai fazer todas as quintas-feiras a partir da primeira quinta do novo ano de 2023. Tem que ver a data, Nath, depois você confere. Que aí dia a gente 5. fala. Dia 5. Então não vai ser dia 5, vai ser a outra, que vai ser dia 5 mais 7. Não sei, eu sou de humanas. 12. Tá. A partir do dia 12 até o fechamento da exposição, a gente vai ter visita guiada. Isso é bom. A partir das 2h da tarde, todas as quintas, a gente vai estar lá para poder apresentar para vocês as obras dessas grandes artistas. Eu não sei se eu falei da Nala, se eu falei da Nika, eu queria falar o nome de todas as artistas para nenhuma ficar de fora. Fala. Olha o que a gente fez. A gente fez
na verdade, uma sequência numa ordem alfabética ao contrário. A gente começou com Y, que é da Yaconanto Chá. Vou precisar da cola, Tá, porque eu não pega a quero cola. errar. Pega a cola dela. Nem esqueci de nenhuma. Então, entrada franca? Entrada franca, é um espaço da prefeitura. E olha, gente, tem café, tem teatro, tem uma série de eventos que acontecem lá. Então, assim, a gente super indica a visita. Olha, vamos lá, pra gente não deixar nenhuma artista de fora. Você quer que eu fale um pouquinho da obra de cada uma? Pode ser. Bom, Yaconanto Chá, que eu já falei, né, que é da etnia do chá. Ela tá com um quadro pintado e com um trabalho de ilustração. A Tásia Barbosa, que tá com uma instalação que tem fotografia e tem ervas, porque ela trata da questão de cura, né, com os curandeiros. Tem vídeo também, que lá tem uma TV que também tá passando o vídeo dela, vídeo performance. Tem a Thalita Rossi, que ela trabalha com escultura têxtil, então com uma escultura enorme dedicada a Iemanjá, com contas e pérolas e tecidos, maravilhosa. Sofia Junqueira, que além de ter feito a performance, ela tá com duas obras, né, isso no físico, são azulejos feitos de papelão prensado, artesanal, né, feito à mão, e as gotas feitas de cerâmica, que eu falei. A Patrícia Guerreiro, que é uma artista que está trabalhando com concreto e arame farpado, falando desse lugar, né, do cercear, né, de toda a significância e os significantes do arame farpado. A Patrícia Borges está trabalhando com látex, que é a artista que eu já comentei, que está na passagem entre as duas residências. A Nica Buri, que está com um trabalho de foto performance muito forte, que além de uma impressão que tem, ela também está com obras, né, das foto performances na televisão, passando em sequência. A Nala Yaba, que ela é de São Paulo. A Nala está com o trabalho de ilustração. A Mitch Mendonça, que trabalha com bordados, têxteis, assim, um trabalho maravilhoso. Ela tá com uma peça também, né, de 2 metros bordada, com uma figura negra maravilhosa. A Mila Marques, que trabalha com pintura a óleo, tá com os quadros e tá com uma faixa. A Marina Riffer, que trabalha com instalação luminosa, que tá com uma instalação de 10 metros, como eu falei, no centro do espaço arquitetônico. Eu, que estou com 2 totens que falam sobre o papel da artista mulher na história da arte. A Marcela Kreuzmann, que trabalha com tecnologia, então ela fez uma série de obras com uma matriz tecnológica que se reproduz e fez uma instalação numa parede com metal. A Luísa Sarmento, que trabalha com poesias, que está com os poemas espalhados pelo parque. A Lua Carvalho, que fala sobre ancestralidade, fez um trabalho de fotografia com ela, com a mãe, com a avó, com reflexos, espelhos e poemas. A Kaia Gari, que trabalha com pintura. A Cássia Borges, que ela está no digital, com trabalho de folhas, como se fossem folhas feitas de cerâmica, que relembram, na verdade, a vegetação amazônica, que na verdade também se remetem às vaginas de todas as mulheres, então chama de vagas. A Gabriela Marinho, que trabalha com argila e está com foto performance. Gabriela Ferro está com um trabalho também de pintura a óleo. A Diana Lobo, que trabalha com poema, então tem poemas dela que fazem também uma brincadeira com o toque, porque tem uma parte em braille. A Camila Rocha Campos está com uma escultura que ela traz o livro. Ela ficou agora na China, então ela trouxe um livro chinês, né? E dentro do centro desse livro ela arranca o miolo e coloca ali um desenho, né, com plantas que tem um significado muito forte, de proteção e de cura, e tem símbolos, né, dentro da cultura afro. E ela insere ali dentro dessa cultura chinesa, que também é um livro que está falando de lugares, de questões místicas, né?
Então é muito interessante o trabalho dela. A Bárbara Venosa, que está com as argilas, né, as esferas, que tem os partos. E a Alice Gelli, que a gente já tinha comentado da desconstrução da bandeira do Brasil, abraçando a arquitetura do Parque das Ruínas. Então esse é um pouquinho de Mátria. Eu acho que espero que gere uma curiosidade para vocês irem lá. Conhecerem. Você está na Casa de Cultura Laura Alvim. Sim. Qual a sua imagem, qual a sua recordação, qual a sua, enfim, a sua história com a Casa de Cultura Laura Alvim? Existe algum? Existe. Eu acho que eu tenho um certo privilégio de ser uma mulher que mora na zona sul do Rio de Janeiro e que passou a vida indo na praia em Ipanema e podendo sempre passar aqui na Casa de Cultura para ver um espetáculo, para ir no cinema, para ver uma exposição, para ir na livraria, para tomar um café, para vir em algum evento, até mesmo um evento de moda eu já vim aqui, né? Já fiz trabalhos para Maria Filó, então assim, são inúmeros, né, oportunidades que eu tive ao longo da minha vida de estar aqui. Espero um dia poder expor aqui também, fazer parte desse movimento cultural que é a casa. Então, para mim é emblemática, né? E eu acho também que a localização dela diferencia ela de todos os outros lugares, né, que a gente tem aqui, assim. Você tá de frente para a praia com essa beleza toda, né? Então, eu digo que eu tenho muito afeto por essa casa, espero contribuir também com a cultura, fazendo parte aqui do movimento. Estou muito feliz de estar aqui. Convida. Lá Para Mátria? É. E eu queria convidar todos vocês para seguirem a Paralela no Instagram, que é paralela.galeria, para vocês visitarem também o nosso site, que é galeriaparalela.com, e de estarem com a gente lá no Parque das Ruínas, conhecendo a exposição, conhecendo essas artistas maravilhosas, o trabalho delas, e vai ser um prazer estar com vocês. Obrigado. Eu que agradeço.